Oi, gente, meu nome é Maria Carolina e hoje eu tô aqui a convite do João Paulo e da Ana Luísa para falar um pouquinho sobre minha pesquisa de iniciação científica. Para quem não sabe, eu sou estudante de letras espanhol pela Unifal e eu tô realizando agora minha iniciação científica, que tem como título O Resgate da Memória Feminina por meio do gênero biográfico na obra O Silêncio de las Madres, de Laura Freixas. Bom, esse meu trabalho ainda está sob o processo de desenvolvimento e ele está sendo realizado sob a orientação da professora doutora Kátia Aparecida de Oliveira. Como o título mesmo já diz, esse meu trabalho ele tem como recorte a ser analisado a questão da importância do gênero biográfico para a memória feminina. Antes de explicar sobre essa questão do resgate, sobre o gênero biográfico, eu vou dar um panorama geral sobre a obra que eu vou fazer o recorte. A obra O Silêncio de las Madres foi lançada no ano de 2015 e foi escrita pela autora espanhola e crítica literária Laura Freixas. Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, intitulada Temas, onde a Laura Freixas ela traz cerca de 20 artigos e ensaios que ela publicou desde 94 até 2014, em toda a sua carreira, sobre a temática da marginalização sofrida pelas mulheres nos âmbitos acadêmicos e literários. Já a segunda parte, que é intitulada Autoras, que é a parte que eu vou fazer um pequeno recorte da minha pesquisa, a Laura Freixas ela traz, então, 9 textos de caráter biográficos sobre autoras que, de alguma forma, marcaram sua vida pessoal e profissional. E aí, para um recorte mais aprofundado, eu selecionei 2 autoras para serem foco de análise, que é a autora Rosa Chacel, que nasceu em 1898 e faleceu em 1994, e a autora Carmen Martín Gaite, que nasceu em 1925 e faleceu em 2000. Bom, a escolha dessas 2 autoras, elas foram feitas partindo do pressuposto de serem 2 autoras espanholas, assim como a autora da biografia, a Laura Freixas. E também por ambas as escritoras fazerem parte de 2 importantes eras da literatura espanhola do século XX, a geração de 27 e a geração do século médio. Então, agora, a fim de tentar reconhecer como que essa perspectiva feminina é abordada no século XX, eu vou fazer uma pequena revisão da história e da tradição literária, partindo da crítica literária feminista, que é o embasamento teórico que eu vou usar na minha pesquisa. Bom, a crítica literária feminista, ela teve sua origem na década de 70, simultaneamente com a segunda onda do movimento feminista. E na primeira fase, a gente pode dizer que a crítica literária feminista ela foi dividida em 2 fases. Sendo, então, a primeira, essas críticas elas atuaram com base na releitura de obras consideradas cânones de autoria masculina. Então, elas pegavam obras de tradição literária, como, por exemplo, Dom Quixote, faziam uma releitura analisando como que as personagens femininas eram descritas nessas obras. E aí elas perceberam, então, que essas personagens femininas, elas sempre eram descritas de maneira estereotipada e sempre subordinadas. Então, ocorria muito uma subordinação feminina, uma dominação masculina. E aí, a crítica literária, então, depois passou o seu foco de análise passou de obras de autoria masculina para análise de obras de autoria feminina. E aí essa importante mudança de enfoque crítico ficou conhecida como ginocrítica. E quem deu esse nome foi a Elaine Showalter, que é uma das autoras que eu vou citar e eu vou utilizar muito na minha pesquisa. E aí ela tenta entender, nessa segunda fase da crítica literária feminista, por que os escritos femininos, eles sempre são marginalizados e quando comparados a escritos masculinos. E aí, de acordo com ela, no seu trabalho A Crítica Feminista no Território Selvagem, a maneira com que as mulheres elas enxergam seus corpos, sua linguagem, a sua psique, sempre foram influenciadas por uma cultura de subordinação feminina, que é o que a gente volta ali naquela descrição da primeira fase do movimento da crítica literária feminista. E aí, a partir disso, as estudiosas, elas passam, então,
a criar hipóteses para tentar fazer esse resgate de uma cultura feminina, com o objetivo de tentar se livrar de antigos sistemas e hierarquias masculinas. E aí é nesse momento que elas tentam recuperar uma história das mulheres, a fim de que seja possível dar uma voz ao passado silenciado. E aí é nesse momento que as historiadoras elas passam a tentar, então, a tecer uma nova história das mulheres, e elas fazem isso a partir da história oral. E aí essa história oral ela é essencial para o surgimento e para o boom das obras de enfoque biográfico, que é a temática da minha pesquisa. Então, nos primórdios dessa tradição biográfica, a gente tinha como um enfoque temático a apresentação e representação de mulheres consideradas excepcionais. Como assim excepcionais? Que tivessem tido destaques em áreas diferentes do meio privado. Por exemplo, que tivessem tido sucesso na política, na cultura, na religião, e entre outros. E esse enfoque, essa representação, ela tinha como objetivo tentar apresentar mulheres que fugiam do tradicional, do estereotipado por homens. E aí, a biografia, ela tem um papel muito importante nessa representação de novas mulheres, porque, de acordo com a Sabina Loriga, a biografia ela tem a capacidade, de acordo com ela, de mergulhar na intimidade doméstica a fim de captar o indivíduo privado de sua máscara social. Ou seja, o estudo biográfico ele se torna essencial para tentar reabilitar o sujeito enquanto ator histórico. Então, ele tem como função tirar aquele indivíduo da margem da sociedade e mostrar ele como um ator, como um sujeito mesmo, que é o caso das mulheres, né? E aí eu vou tentar observar isso na biografia escrita pela Laura Freixas, da autora Rosa Chacel e Carmen Martingaita, como que isso funciona. E aí eu vou analisar, então, o meio onde essa biografia foi publicada, o público-alvo, a diferença entre essa biografia escrita pela Laura Freixas e por outras biografias dessas autoras encontradas por aí, e também como que essa biografia ela pode ser utilizada não apenas para reescrever uma história das mulheres, mas também para tentar fazer uma revisão do contexto do cânone literário, da tradição literária. E aí, a Laura, ela tenta, então, levar em consideração uma coisa que é muito importante a gente ter em mente. Ela, ao escrever essa biografia, ela tenta levar em consideração, então, as autoras. Tentar observar quais eram os anseios delas por serem escritoras no século XX. Tenta mostrar a visão destas sobre o feminismo, e entre outras temáticas. E aí, na minha pesquisa, eu tenho como objetivo principal tentar, então, contribuir para o conhecimento dessas autoras, essas autoras do século XX espanholas, e também tentar reconhecer como que a perspectiva feminina é abordada por elas, e também tentar fazer uma revisão da tradição literária, né? Tentando, de certa forma, trazer elas para esse cânone que foi denegado. Enfim, essa é uma breve apresentação que eu fiz sobre a minha pesquisa, bem breve mesmo, porque tem bastante coisa para falar ainda. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, alguma contribuição, enfim, eu vou pedir pro João Paulo e pra Ana deixarem o meu e-mail ou o meu Instagram embaixo. E é isso, espero que vocês gostem. Muito obrigada pelo convite. E é isso.